inovadores do Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos ao podcast Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, e meu amigo Eric Echaia, vamos trazer mais um episódio sensacional para você aprender e aproveitar aqui conhecimento de alto nível. Hoje nosso convidado é Alex Mesquita. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite, muito bom estar com pessoas aqui que são tanto conhecimento e poder dividir um pouco da história do dia a dia, essa parte do que é inovar, empreender, fazer negócio. Perfeito. Vou ler o currículo rapidamente do nosso convidado para você entender o que você vai aproveitar no podcast de hoje. Alex Mesquita, formado em turismo, especializado em gestão empresarial pela Unifor, atua na saúde mental desde 2007 e em 2020, buscando alinhar os serviços tradicionais de saúde mental com o mundo digital, criou o Amarelo Saúde Mental, onde hoje exerce a função de CEO, com foco em prevenir o adoecimento mental no ambiente de trabalho. A startup destacou-se nacionalmente, ficando entre as 3 melhores do Brasil em 2022, na área de impacto social. Também presidiu o grupo Nosso Lar Saúde Mental, onde atuou por 16 anos na área de atendimento especializado em saúde mental, com internação hospitalar psiquiátrica, clínica e ambulatório. Hoje o tema está muito forte em nível mundial e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então, Alex, para a gente já começar aqui essa nossa entrevista, cara, já começa falando para a gente um pouco desse sucesso que é a Amarelo. Cara, eu acho que sucesso é uma palavra que tem a ver com trabalho, né? Não existe sucesso sem trabalho, tá? O que a Amarelo conseguiu até agora, e a gente fala assim, com muita luta, só são 5 anos, eu gosto de dizer que está começando ainda. Parece que tem... Não, a Amarelo tem 5 anos, a Amarelo surge no agosto de 20, no meio da pandemia. E aí, outro ponto, não surgiu como Amarelo, não era o modelo de negócio atual, o nosso modelo de negócio atual ele vai surgir no meados de 21. Ou seja, a ideia, a concepção, que foi o primeiro passo de tirar, de levar a lógica do atendimento em saúde mental, a prevenção em saúde mental, que desde o começo o foco foi como é que eu evito que pessoas se internem naquela época, hoje não mudou a linha de trabalho, mas ainda é essa lógica de como é que eu evito a pessoa, né, vinha se afastar por saúde mental, só 1 ano depois que ela vira um negócio B2B, que ela passa a fazer, só começa a faturar em outubro do outro ano. Então, se você olhar a Amarelo, ela realmente entra no mercado em outubro de 21, quando ela oficialmente vira uma empresa. Até ali era uma ideia, era um modelo de negócio que a gente estava começando. Então, assim, são 5 anos só de história. Mas ainda, né, todo o trabalho que a gente tem feito, muito trabalho, eu digo de novo, muito trabalho, muito trabalho. É uma coisa que é muito clara, a Amarelo está onde ela está hoje, à base de muito trabalho. Não tem essa de, eu vou empreender e vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ser duro, vai ser dedicação, vai ser suor, vai ser lágrima, faz parte do processo. E a gente chegou onde a gente chegou porque realmente muito trabalho, não tem outra coisa a falar, cara. Pode falar. Não. Em termos de presença nacional, como é que vocês estão aí entendendo um pouco assim, o que vocês já conseguiram atingir até o momento, para a gente entender um pouco dos números? A Amarelo, eu gosto de dizer que ela tem umas coisas até mistantes. Você falou a premiação de 22, né? Foi assustador, porque imaginar que uma startup com menos de 1 ano concorreu a um prêmio nacional, onde foi votação aberta. Eu brinco que quando a gente apareceu entre os 3 finalistas, eu fiquei tentando acreditar se era verdade, porque na minha cabeça era um insano. Foi igual quando a gente passou teve o prêmio Startup Ceará. O primeiro ano a gente ficou entre as 5 startups, né, dos 22 também, do estado do Ceará. E quando eu cheguei lá, tinha startups, poxa, que eu admirava, né? Aí eu brincava, será que não foi errado não? A gente não era para estar no destaque e veio parar aqui no outro. Mas em termos, hoje, nesses 5 anos, nós estamos aí chegando hoje a 10 estados. A gente tem aí 68, quase 70 CNPJs que são atendidos pela Amarelo. A gente está batendo aí, beirando os 10 mil colaboradores que têm a possibilidade de utilizar a Amarelo. E num dos parâmetros que a gente tem, que é sessões de terapia, já passamos de 16 mil sessões de terapias realizadas, né?
Então, assim, a gente tem realmente esses números bem robustos. Eu digo que a gente está na fase que o nosso produto está pronto, a operação está rodando, agora vai começar a tracionar. Como assim? A Amarelo hoje ela atua no nível nacional, a gente está entrando no cliente todo dia, toda semana, mas a gente ainda está muito a fazer ainda, apesar de já ter realmente hoje uma repercussão nacional bastante. Hoje a gente realmente começa aquela fase, show, que eu digo que é assim, o cliente começa a procurar a gente. Então, quando eu vejo ele em São Paulo, entrando em contato, eu pergunto, você achou a gente como? Vi do Google. Eu disse, então, peraí, né? A gente está começando a fazer, assim, a coisa está começando a pegar, então a gente está começando a ser visto e não precisando ser visto, né? Apresentando. Estão começando a nos procurar, porque o nosso trabalho está começando a fazer algum tipo de efeito e começando a trazer cliente para a gente sem precisar investir diretamente numa campanha de marketing. Compartilha com a gente um pouco dessa jornada, onde veio o estalo de, cara, Amarelo, como foi que ela nasceu, essa ideia? Porque como você falou, você começou a pivotar ela ali, tendo esse modelo de negócio 2020, mas um pouco antes, como foi que veio esse estalo de querer começar isso? Vamos lá. A ideia de ir para o digital, ela veio antes mesmo da Amarelo de qualquer maneira. Eu tenho uma jornada anterior que eu tentei montar um banco digital, tá? Ali no finalzinho de 19, com mais 2 pessoas, um contador e uma empresa de tecnologia, que eu cheguei a passar 6 meses lá, a gente entendia que podia trazer um produto para o mercado de moda popular, que quase não tem em Fortaleza, né? Ali a região ali da Feira da Madrugada, especificamente para o Centro Fashion. A gente chegou a montamos o banco, tinha cartão, tinha agência, tinha tudo. Só que veio a pandemia e, tipo assim, mas vou vender alguma coisa para alguém que não está nem faturando, né? Então foi o primeiro contato onde eu tenho 48 anos, né? Eu sou formado em turismo, a gente nunca trabalhei no turismo, sempre entrei em gestão. Eu não saí do turismo porque na realidade a professora falou, termine, está na administração, termine. Porque eu montei empresa júnior, depois eu fui para a Associação de Jovens Empresários, meu pai teve farmácia de manipulação, então assim, né? A minha jornada nunca foi dentro, não sei que eu tinha um pezinho lá, algumas coisas que eu fiz, mas não foi muito lá não. Então, nessa hora, eu entendi que assim, poxa, tem um mercado aqui digital que a gente pode explorar. E aí, a Amarelo, ela surge no momento que eu estava fora do Hospital Nosso Lar e eu, ainda como um sócio efetivo da sociedade, porque lá é uma filantropia, eu olho e digo assim, eu vejo uma propaganda da UOL vendendo terapia. Aí, uma indignação, uma raiva, mandei uma mensagem, rapaz, se a UOL está vendendo terapia, por que vocês não estão? Quando eu falo, porque eu não estava, naquele momento eu não estava mais dentro do quadro ativo, eu tinha saído da empresa. E aí nesse processo me chamam para voltar, eu reassumi a função na época como diretor financeiro e voltei e disse, eu volto, mas eu tenho esse projeto aqui, que era o Hospital Nosso Lar Digital, não tem nada a ver com o Amarelo. A ideia realmente surge de quê? Como é que eu pego pessoas que estão necessitando de cuidado preventivo e saúde mental e não cuido delas em casa e aí não deixo elas agravarem para vir parar no hospital. Alex, é um contrassenso. Você tinha uma gestão de um hospital, sim, mas a gente entendia que tinha um público muito grande aqui que estava precisando de cuidado e que o funil para o hospital era muito curto. Só tem 3 hospitais psiquiátricos no estado do Ceará e Fortaleza. Então, assim, não tem como atender todo mundo. Então, havia uma demanda reprimida de todas as formas e que a gente podia muito mais pegar esse público aqui e deixar ele muito mais em casa e deixar aqui quem realmente está precisando. E eu também tive uma jornada de 2 vezes, teve 2 crises de ansiedade, uma bem forte. E quando eu procurei atendimento de psicologia, eu descobri que o plano de saúde não paga psicologia. Aí isso me chamou a atenção no que eu falei assim, peraí, no hospital psiquiátrico eu tenho médico, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, tudo é obrigatório, mas se eu adoecer lá fora só tem um psiquiatra e ponto final. Por que aqui essa obrigação é toda para tratamento e por que eu lá fora com a classificação adoecido eu só tenho acesso a um serviço? Então foi uma coisa que me chamou muita atenção porque quer dizer que, então por que é assim, né? Então isso foi aquela coisa, por que isso é assim, por que isso não pode ser diferente, entendeu? Então isso foi que levou a surgir primeiro projeto Amarelo, e que aí quando a gente entra, eu vou só trazer um pouco aqui rapidinho, empreender em saúde, pessoal, é complicado, porque o empreender em saúde, quando você bota a mão no paciente, é um problema. Um problema que tem que ser mesmo, porque você tem uma série de legislações que protegem a vida humana. Ponto. Isso está tudo certo. Então isso cria uma série imensa
de entraves para você percorrer uma jornada empreendedora a nível de colocar a mão na pessoa. Que eu coloco a mão, porque na hora que eu dou terapia é tratamento. Apesar de terapia não ser tratamento médico, mas é um tratamento, tem uma responsabilidade de cuidado ali que pode levar, inclusive, a um óbito se você não cuidar bem daquela pessoa. Então, muito se empreende saúde nos serviços que estão fora de botar a mão. Coisas que ajudam a melhorar fila de espera, gestão de pessoas, recebimento de recurso, organização de centro cirúrgico. Mas se vocês forem olhar, a maioria das startups que trabalham em saúde, elas estão muito mais margeando o negócio de saúde do que realmente colocando a mão. Aí nessa hora eu me deparei com problemas porque haviam regras que eu não podia quebrar. Por exemplo, o assistente social não podia fazer atendimento online na pandemia. Na pandemia. Não adianta você discutir, apesar de achar um absurdo. Não adianta você vai discutir com o conselho. Claro. Existe a regra está lá. É tipo assim, a regra está lá, certo? Não vale a pena discutir. Então, quando a gente começou a olhar para ele, falou, poxa, isso vai dar problema. Então a gente começou a mudar o foco porque a gente percebeu que aquela ideia inicial tinha um entrave e que aquele entrave era impossível de você. As duas opções. Você fecha o negócio, desiste dele, ou você faz o quê? Vou pivotar. Porque tem uma parte bacana aqui, vamos entender como é que esse negócio pode continuar. Então a lógica do começo, e aí eu acho que isso assim, e aí os caminhos foram levando para o B2B. Foi meio que natural a gente ir olhando no mercado, perceber as demandas, e aí de novo, assim, lógico, né? Eu sou muito curioso, então eu comecei a olhar o que é que tinha no mercado. Hoje, todo empreendedor precisa pesquisar o mercado que você vai entrar. Sim. Então eu fui olhar, o que é que tem nesse mercado? Tipo, quais são as empresas que já estão funcionando, o que é que está entregando, qual o tamanho desse mercado. O famoso TAM Samson, né, que a gente sempre fala lá de tamanho de mercado. E aí eu comecei a entender e comecei a perceber que os investimentos nessa área estavam saindo do modelo B2C para o modelo B2B. Tanto que uma grande startup da época recebeu 43 milhões de reais em 21, especificamente para investir em B2B. Então eu falei, então peraí, um dia tem que ir para cá, então vamos começar a olhar para cá. Eu só quero ver o negócio. E aí a gente foi realmente levando a lógica do que a gente podia entregar e fazer. Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar, eu fiz um teste, eu acho que isso é importante. Quando eu voltei, a gente tinha um evento que era o Setembro Amarelo, tem todo ano, né? Sim. E a gente fazia uma ação no shopping, só que estava tudo fechado. E aí eu fiz essa ação online, que foi uma escuta qualificada, que não era terapia, online. A gente nunca tinha feito isso. Então ali eu a gente pegou uma equipe, montaram a equipe, atendemos 45 pessoas em escuta qualificada. Qual era o meu teste? Primeiro, se tinha gente para ser atendido online, se realmente aquilo valia. Segundo, se eu conseguia pegar uma pessoa, eu peguei duas, que nunca tinham feito atendimento online, se elas conseguiriam atender. Elas conseguiram. Então, opa, peraí. Então, existe uma demanda, a agenda fechou, e qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde que tenha um mínimo de capacitação, porque não foi uma capacitação, foram 15 dias, eu capacitando ele, colocando na frente do computador, ele consegue atender. E o feedback de quem atendeu foi, poxa, que legal, eu não sabia que era tão bom, que funcionava. Entendeu? Então, naquela hora eu validei, então peraí, ainda tem uma dor aqui e essa que eu consigo resolver, e eu consigo atender. Agora, vamos continuar esse caminho. Eu acho que essa é a parte mais importante, bota para testar. Esquece... Esquece a perfeição. Cara, executa primeiro para ver se faz sentido. Perfeito. Aí depois você vai aprimorando. Faz parte do processo. Perfeito. Eu vi aí que a mudança, né, do conceito, do modelo, né, B2C para B2B, até falando aqui para quem está assistindo, né? Então, o B2C é quando a gente foca para vender para o consumidor final. Pronto. E o B2B é quando a gente foca para vender para outras empresas, CNPJ, né? Então, essa migração que você fez aí foi essencial para você atingir onde você está agora, né? Então, é um caminho que muitas startups também perceberam, que o caminho B2C ele requer mais investimento, demora mais para você atingir o ponto. Então, o que você fez, na verdade, a gente já percebeu que várias outras startups também passaram por essa mesma jornada, né? E aí, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta bem curiosa aqui, fora do padrão aqui.
A gente é de uma geração, você e eu, que existe um preconceito muito grande com relação ao tratamento, né, à saúde mental, né, como um todo, né? Eu me lembro que na minha época, pelo fato de eu estudar muito, havia comentário, não, quem estuda muito vai ficar doido, né? Eram os negócios bem malucos assim. Então, e o pessoal acreditava mesmo nessas coisas, né? Não, fulano de tal ficou doido porque estudou demais. Eu disse, caramba, que ideias malucas, né? Não, então... A gente teve um momento aí, né, com muitos preconceitos, e a gente tem uma geração que está difícil, né, está passando por essa transição, entendendo, né, um novo momento e tal. Como é que você entende essa transição ali? Como isso, se tem influência ou não nessa sua evolução? Como é que está isso daí para você explicar para gente? Eu acho que tem tudo a ver com a evolução da Amarela, a mudança de geração. Isso é óbvio. A geração minha é a geração X. Nasce em 77. Então, nós fomos criados pela raporrada. Vamos ser muito claros. A geração X, que vai até 80, ela foi uma geração criada onde a força era a principal vantagem dela. A resistência, a força. E no Nordeste, eu sou cearense, um caba macho, que não chora, que não sente dor e que tá ali, que é o guerreiro. Isso era o padrão de cultural no Nordeste e no Brasil. Não era só no Nordeste, não, mas muito mais forte no Nordeste. A geração milênio, tem até alguns estudos hoje que falam que eu sou um intermediário, porque quem está mais perto da virada da geração acaba pegando muito resquício da outra, né? Porque não viveu 100% aquela coisa da geração. A gente tem realmente uma geração que foi a geração onde isso eclodiu, que são os milênios nascidos nos anos 80. O que aconteceu com esse público? Esse público, ele veio para o mercado de trabalho e ele, infelizmente, tenta acompanhar a turma da geração anterior, só que numa jornada muito diferente, porque eu não tinha telefone celular, eu não tinha essa lógica da velocidade, o mundo era completamente diferente. Então existe um adoecimento muito forte na geração milênio. A geração milênio, inclusive, ela é rotulada como a geração burnout. Existe um livro que é a geração burnout e a geração milênio. Então, há sim uma vantagem em que essa geração acabou tendo um desgaste emocional muito maior, tendo um desgaste em saúde mental muito maior e precisou de ajuda. E aí, a geração seguinte olhou e disse assim, eu não quero ficar igual a ele. Que essa é a lógica. O filho que viu o pai adoecer por causa da empresa, ou por causa do negócio, qualquer outra coisa, e ter uma situação de um infarto, uma crise de ansiedade, um burnout, ele não quer mais aquilo. E aí vem a geração Y que diz assim, não, peraí, irmão, a vida, ela é vida e o trabalho está dentro da minha vida. A minha vida não é o meu trabalho. Porque na minha cabeça, na cabeça do milênio ainda, o sucesso no trabalho era o grande gerador de tudo na vida. Essa geração mais nova, ela faz o quê? Não, pera ainda. A minha vida, meus amigos, meu lazer, eles são importantes tanto ou mais do que meu trabalho. Por isso a grande ressignificação. Então, isso faz também dizer o seguinte, peraí, cara, saúde mental é importante, eu preciso ter a minha saúde mental, porque senão eu vou dar bug igual quando eu dei o bug no meu chefe. Pessoal, ano passado os números foram o seguinte, 472 mil pessoas se afastaram, não, afastamentos não é só pessoas, mas são afastamentos que desse número tem pessoas que repetem por adoecimento e saúde mental no INSS. O maior número da série histórica dos últimos 10 anos. Ou seja, aumentou 68%. Quem foi que mais se afastou? Média de 41 anos de idade. Que é 41 anos de idade, geração milênio. Então, essa geração, ela foi comprimida e ela acabou realmente estourando, porque ela não está preparada para tanta mudança. Imagina que o mercado de trabalho, você sabe, muda todo dia, a tecnologia, e essa turma não está preparada para isso. Então, realmente, a mudança de geração, onde eu hoje olho e falo, rapaz, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E uma das vertentes é eu ir para um processo de autocuidado, no sentido de buscar um processo terapêutico, que na minha época, para o psicólogo, ou você tinha uma intenção sexual diferente,
porque também era assim que se falava quando era homem, ou você era doido. Eu só quero dizer que é porque ela fala, cara. Eu só quero dizer que tem um psiquiatra que eu conheci, que ele falou assim, Alex, a diferença minha e sua, para quem está aqui, é que tem a chave. Sim, a diferença minha e dele para o paciente é porque eu tinha a chave para sair do hospital e o paciente não tinha. Qual era a lógica disso? O que é normalidade? Exatamente. O que é normalidade? Exatamente. Então a gente começa realmente a há uma grande mudança no mundo em que você começa a olhar e dizer assim, pessoal, não dá para viver desse jeito, o mundo mudou e eu preciso realmente buscar formas que não só a terapia para poder melhorar a minha condição de saúde mental, porque se minha cabeça para, tudo para. Eu fiz terapia em uma época não porque estava doente, porque eu tive que tomar uma decisão de vida profissional em que eu busquei um psicólogo para me ajudar a me organizar para tomar essa decisão. Então, quer dizer, a terapia ela serve para N coisas, inclusive essa linha que muita gente deveria procurar. Pô, tô começando minha jornada de trabalho, já tenho 10 anos de praia, eu quero tomar decisão, cara, procura um psicólogo. Ele não vai te dar a ferramenta, mas ele vai te ajudar, porque a lógica é você se organizar, mas ele vai te ajudar a te organizar, até você pensar racionalmente e tomar a melhor decisão. Então isso hoje, senhor, graças ao bom Deus, mas ainda é muito forte, tá? Sinto lhe informar que quando você chega no chão de fábrica, ainda é extremamente preconceituoso qualquer coisa em relação à terapia. Muito, não é pouco não, muito forte. Quando você evolui um pouco para o pessoal já ativo de gestão, a coisa já meio que quase em alguns casos, tipo assim, como assim, tu não faz terapia? Meio que virou, como assim, tu não faz terapia? Hoje não faz terapia, não pode para a academia, é uma coisa errada, né? Corrida, terapia corrida, terapia, academia é uma coisa errada. Né? Mas ainda no chão de fábrica, na turma da periferia, do pessoal que eu fui dar palestra numa fábrica que mora numa comunidade lá dentro da favela, ali da comunidade mesmo forte, que mais precisa, porque eu conversei uma vez com a enfermeira do posto de saúde de Jamburuçu, e ela me disse que o CID, na época, acho que era 2022, o CID mais forte lá era a ansiedade. Eles não têm acesso a esse serviço e tem muito preconceito em buscar apoio em relação a isso. A questão, como eu falei, a família, né? Se a família ela não evolui, ela aprisiona os filhos dentro daquele conceito arcaico e tudo mais. É muito complicado isso, né? Muito complicado. Isso é muito complicado. Uma dúvida, Alex, assim, como é que você vê uma observação aqui minha durante o período de pandemia, né? Minha mãe, também da geração, cara, pra ela a pandemia foi uma prisão, ela estava presa em casa, então ela se sentia sufocada o tempo todo tentando, meu Deus, eu queria passear, eu queria sair. Pra nós, que era todo mundo ali da faixa etária da minha idade, tranquilo. O mundo lá fora tá todo mundo trancado. Tranquilo, é mais um dia normal na nossa vida. No lugar não queria sair mesmo, então é ótimo, agora tem a desculpa para não sair. Então, assim, você acha que isso foi um fator acelerador de muitos dessa geração ir buscar esse amparo, cuidar da saúde mental, que até então eles tinham esse contato humano. Sim. E quando foi privado deles, eles sentiram um baque muito forte? Você acha que isso foi um acelerador? Sim, a pandemia, só constatar aqui algumas coisas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Então não foi a pandemia que tornou o Brasil o país mais ansioso do mundo. Não me peça explicação, porque até hoje nenhum estudioso explica por que é isso, mas isso é assim, das OMS. Nós somos o quinto de depressão no mundo antes da pandemia. Então não foi a pandemia. Agora, a pandemia traz sim um olhar diferente. Primeiro, um olhar para a finitude. A gente tem uma relação com a morte muito estranha. A gente sabe, mas não quer. A gente sabe que vai, mas a gente. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Por aí. Naquela hora, a gente foi colocado de cheque em relação a isso. Minha existência é finita e pode ser amanhã. E aí começa a repensar tudo, irmão. Você começa a ressignificar, por isso que vê a grande ressignificação nos Estados Unidos. A pessoa começa a olhar, cara, esse emprego aqui não é bom, vou-me embora, vou pedir as contas, porque eu não sei se eu vou estar vendo amanhã. Aí quando você pergunta se você disse, realmente sim, a gente tinha uma lógica que é o seguinte, eu tenho a minha casa, e ali eu tenho uma vida.
eu tenho a minha empresa, eu tenho uma outra vida. Por mais que a gente não seja bem assim, não sei se alguém já assistiu aqui a uma série chamada Ruptura, espetacular na Apple TV. Já assistimos. Espetacular, é sobre isso. Mas a gente tentava fazer isso. Então eu conseguia tentar deixar um pouco minhas problemáticas de relacionamento e família aqui e as minhas de trabalho aqui. E procurava tentar não misturar. Misturava, porque nós não somos uma coisa robótica, nós estamos múltiplos. Só que imagina que de uma hora para outra, tá tudo no mesmo lugar. Isso. Aí qualquer pessoa entra em parafuso mesmo. Por quê? Porque eu lembro que eu ouvi uma vez um rapaz falando o seguinte: rapaz, eu abro meu computador às 8 da manhã, eu faço minhas reuniões de trabalho, eu continuo assistindo a aula da faculdade, eu levanto da minha cadeira às 10 da noite. Qual foi a mudança que eu tive na minha cabeça? Então o cérebro da gente, ele precisa de quebras durante o dia. Tanto que a técnica Pomodoro, que não vou falar, é você estudar ali 25 minutos focado, mas parar 10 minutos. Fazer outra coisa, porque o cérebro precisa dessa quebra. Então a pandemia, sim, para muita gente da minha geração e milênio, disse assim, cara, não estou bem. Aí deu separação, teve gente que teve que se revisar completamente. Eu comecei a olhar para mim coisa que eu não olhava, eu comecei a fazer coisa que eu não fazia. Então, assim, realmente houve uma mudança. Peraí, né? Acho que eu estou muito no trabalho e mesmo na minha casa. E houve sim. E aí eu digo assim, ainda está. Porque existe uma coisa que chama-se transtorno pós-traumático, que foi estudado e classificado na Segunda Guerra Mundial, pós-guerra do Vietnã, que são os famosos soldados americanos que depois que voltam da guerra vêm a ter traumas ou ações, e eles descobriram que uma pessoa, após passar por um trauma muito forte, ela leva até 4 anos para aquele trauma ela pode ter uma reação automática ou ela pode levar 4 anos, 5 anos para aquilo que aconteceu eclodir. Então o militar americano era isso, ele voltava do Vietnã, muitos continuavam e de repente daqui a 1, 2 anos o cara tinha uma crise que tinha a ver com o que ele viveu, só que ele se manteve ativo, só que agora o corpo, mano, para aí, não dá mais não aguento mais, vou parar. Então, assim, eu digo que com certeza a saúde mental, ela vem, e aí tem uma coisa para fechar que foi muito importante. As pessoas nas mídias, os atores, atrizes, né, os influenciadores aí que vivem, são muitos hoje em dia, começaram a trazer as suas dores abertamente. E começaram a quebrar esse conceito de não ser frágil. Eu sou frágil. Você tem o Whindersson Nunes, pai de Fábio de Mello, jogador de futebol, que vários, o jogador de futebol do São Paulo, se não me engano, o nome de agora. Então você começou a ter várias pessoas que tecnicamente eram muito fortes e começaram a dizer assim, amigo, cuide disso, porque eu parei. Então, entendeu? É uma onda evolutiva que não volta mais. O que eu digo assim, não tem mais volta. Daqui para frente, para o resto da eternidade, a saúde mental passa a ser um assunto prioritário na roda de conversa. Está um pouquinho distorcido em muitos momentos, mas eu ter um cuidado com a minha saúde mental não é mais irrelevante, é obrigatório. O conceito de frágil, né, ele foi totalmente repensado, até inclusive um livro, O Ser Antifrágil, né, que trata justamente que a questão nossa não é esconder o que a gente sente e tentar ser durão. A questão nossa é entender que o nosso processo evolutivo está no fato da gente ter altos e baixos na queda, e o que vale na verdade é você cair e levantar sempre, né? Então você não consegue manter uma vida numa linha. A única constante na sua vida é a variação. Basicamente, a gente tem que aprender a conviver com os altos e baixos, né? E a gente tem que entender que nós temos pontos fortes e fracos e que a gente precisa trabalhar conectado ali para a gente poder evoluir. Então, acho que, como você falou, não tem mais volta. Daqui para frente, a gente tem que repensar tudo e entender um novo caminho a ser seguido. Perfeito. E um ponto também que você comentou, que eu achei bem interessante,
E aí eu abri um parênteses aqui, porque nas minhas mentorias, que eu trato muito com o público jovem, e aí vem pontos que você colocou aqui que batem perfeitamente, né? Um dos pontos principais é justamente fazê-los entender que a gente integra 3 pilares, e isso daí a gente não separa muito não, que é os familiares, a nossa vida pessoal, o nosso trabalho e a nossa crença, né? O espiritual, né? Que aí faz a sua religião, na sua... Exatamente. O que você entende que é isso. E aí, muitas vezes na mentoria, o que eu identificava era essa dificuldade de entender essas coisas conectadas, porque a geração dos pais tentava separar, como você falou. E, na realidade, a nova geração, ela tenta entender tudo de uma maneira integrada. E aí, eu abrindo mais um parênteses aqui para falar mais uma curiosidade, por exemplo, né, observei que jovens tinham dificuldade de relacionamento, assim, de se definir espiritualmente o que eles acreditavam e tudo mais, né? Então, e eu perguntava, não, o que você é? Aí, muitas vezes, a resposta era agnóstico, né? E o que é o agnóstico? É o cara que tanto faz como tanto fez, não acredita e nem desacredita, ou seja, é o neutro, né? Não é o que não acredita em Deus, quem não acredita em Deus é o... Ateu, pronto. Ele acredita em Deus, mas ele acredita na espiritualidade sem especificamente definir um caminho certo. Exatamente. Então, eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a explorar um pouco esse tema nas mentorias, e o que eu observei, né? Que, mais uma vez, os pais tentavam colocar os filhos numa caixinha da espiritualidade dele, ou seja, a religião que eles seguiam. E o jovem tinha essa dificuldade de conexão. E aí ele gerava um conflito com ele mesmo, né? Porque ele ficava ali longe, aí eu perguntava, mas, assim, você acredita em Deus? Aí, daqui a pouco, não, eu acredito e tal. E o que você acredita que é bom para você em termos de espiritualidade? Fale algumas coisas. Eu começava a falar e tal, algumas coisas que ele acreditava, outras que não. Aí eu disse, olha, o que você falou está muito compatível com o roteiro do ensinamento cristão. Aí ele, de certa forma é. Eu disse, e você não se acha cristão? Aí ele disse, não, eu não frequento a igreja. Aí eu disse, e quem disse que para ser cristão precisa frequentar a igreja? Aí com isso, ele começava a pensar na espiritualidade, a conectar tudo, e as coisas começavam a conectar melhor na cabeça dele, né? Então você vê que a gente está vendo que a dificuldade de uma geração para outra, porque a família, além de ter essa visão, assim, os pais, às vezes, além de ter essa visão diferente, como você falou, de uma geração para outra, muda como entender o acompanhamento, a saúde mental. Também o braço da espiritualidade, que é fundamental na questão da saúde mental, ele tem uma dificuldade de ser tratado de uma geração para outra. E aí você tem uma série de problemas que vem nisso daí, né? Nós somos, como você muito bem colocou, nós somos família, vida pessoal, familiar, trabalho e espiritualidade. Esse trio, essa base aqui, ela sustenta a gente por toda a nossa existência. Exatamente. Existe uma fase da nossa vida, e aí os mais jovens, que isso está totalmente em construção, é inconstante realmente. Eu até entendo você perguntar para um jovem de 20 anos, isso aqui, ele ficar em muita dúvida, porque um jovem de 20 anos está começando a história dele. O que me preocupa, às vezes, quando por causa de 30 anos, ele está com dúvida. Aí já está preocupante. Porque uma coisa eu entendo que aconteceu. Existe um problema hoje, talvez, que aí traz para a saúde mental aqui da Amarela, e existe bem muito nas empresas, uma necessidade de que as coisas aconteçam agora. E uma falta de paciência para as coisas que têm seu tempo. Tem coisas que não tem jeito, elas precisam passar por um período de maturação. É a famosa lei da semeadura. Não adianta, você não vai conseguir colher uma planta se você não preparar o terreno, botar lá a semente, colocar o adubo, regar e esperar o período dela e naquele dia, naquela hora, te fazer sua colheita. Isso é para tudo na nossa vida. Perfeito. Então, eu lembro muito bem que quando me formei, em 2004, tá, Tom? Então faz conta aí. Em 2004, uma amiga minha chegou e disse assim, pronto, agora eu sou
uma profissional, tem um canudo, você não tem nada. Tem um papel, ela ficou com... Como assim? Você tem um papel que diz que você estudou. Não, mas agora eu vou para o mercado, eu vou ser um profissional, você não vai para canto? Você vai para o mercado de trabalho, dizer assim, olha, diferentemente da população brasileira, eu consegui fazer uma faculdade, então eu tenho um pouco mais de conhecimento que os outros. Para isso aqui, eu queria uma vaga na sua empresa. E ele vai olhar para a tua cara e vai talvez te contratar. Se você conseguir um emprego, você vai ser peão nos próximos 10 anos. Como assim? Você não é profissional. Você não sabe, você não é ninguém no mercado de trabalho. Você vai se provar como profissional nesses 10 anos. Perfeito. E daqui a 10 anos, se você entender isso, que você vai passar, vai ralar, vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai estudar, vai ser peão, pegar cafezinho, vai pegar a impressora, que não tem mais pessoa, né? A impressora, não sei o quê, e mostrar muito resultado, mais do que a média, porque se ficar na média você vai ficar no mesmo canto, essa é a fase que você tem que ser acima da média. Daqui a 10 anos eu vou olhar para ti, pô, esse cara é profissional. Aí você bota a banca. Aí você com 10 anos bate no peito e diz, não, mas agora meu passe agora custa mais caro, porque agora eu sou um profissional. Perfeito. Até lá, amiga, não vai ter isso não. Ela ficou indignada. Eu disse para ela, mas é assim a vida. Então tem muito show que a gente tem que entender, que eu acho que a juventude, vamos lá, startup. Cara, é uma jornada de 10 anos. Não, como assim? Me digam, pesquisem aí, uma startup que virou unicórnio com menos de 8 anos. De fato. Não existe. Porque é aquela espiral que você conhece, né? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Rapaz, o cara vai fazer uma série D com 8 anos de vida. Isso. Porque você tem que primeiro provar se a sua ideia pode ser um negócio. Depois você vai validar no mercado. Depois você vai montar a operação. Depois vai tracionar. Depois vai escalar. Para depois, quem sabe, talvez chegar naquele número lá em cima. Tu acha que isso aqui se resolve em 5 anos? Exatamente. Com uma série de problemas, de erro, de falha. Então a gente não tem... E aí essa problemática da pressa relega um ponto da espiritualidade que não tem problema nenhum você ter uma espiritualidade que você queira ter. Muita gente tem um problema, sabe o que é? Eu sou cristão. É querer que aquela que você escolheu se adapte a você. Nós temos esse problema. Isso. Ela olha assim, não, mas a igreja cristã não presta. Não, mas por que ela não presta? Porque não é do jeito que eu quero. Eu disse, não, mas não é, ela não vai ser do seu jeito. Exatamente. Exato. Ela não vai ser... Mas assim, ou você é aqui ou você procura outro, irmão. Tem que achar. Seja no cristianismo, seja no espiritismo, seja na Umbanda, todas elas, nenhuma foi feita para você, foi feita para... Mas você precisa dela. Isso. Porque é um ela vai te trazer senso de comunidade, vai te trazer uma série de valores e de conceitos que para a tua vida inteira vão ser extremamente importantes. Os pais, eles têm uma lógica, evidentemente, é evidente, todo pai ele vai tentar entender que o filho busque aquela religião a qual ele foi, ele escolheu e ele está ali dentro. Lógico que é bem dos exageros, né, que a pessoa acaba depois, enfim, não vou nem entrar no mérito, acho que é direito de cada um escolher seu caminho, mas isso é verdade, Gaucho. A juventude, numa lógica de pressa, ela quer que as coisas se resolvam muito rápido e elas querem que as coisas se resolvam do jeito que ela quer. Eles não querem se adaptar à sociedade, se adapte a isso. Aí, infelizmente, alguns vão se frustrar bastante, porque você não é ninguém na fila do pão, irmão. Você é nada na fila do pão. Exatamente. Você não é ninguém na fila do pão, cara. Então, desculpa, você não vai mudar. Você não consegue mudar a sua casa. Então, você não consegue mudar a tua casa, tu pode mudar a sociedade? Tu não vai mudar a tua rua. Entendeu? Então, assim, desculpa. Assume que tu faz parte de um todo muito maior do que você, escolhe teu caminho, irmão. Mas não vai querer que tudo vire em torno de ti, porque aí onde começa o problema da juventude hoje, achar que tudo tem que ser do jeito que ela quer. Exatamente. A humildade é fundamental para que você possa... Essa lógica de que eu sou parte de uma sociedade e eu vou ter que me encaixar em algum lugar. Onde vai ser aqui. Pronto, eu me encaixar aqui, eu vou tocar a minha vida nessa lógica. E eu preciso dessa firmeza, eu preciso desse ponto firme. Como é que você traciona o carro numa areia fofa? Tem que colocar
A sustentação. Não dá para tracionar. Você não vai tracionar a sua carreira, você não vai tracionar a sua vida se você não tiver uma base sólida. Isso. A base sólida, que é a sua família, seu trabalho, sua religião, ela é o sustentável para você tracionar a sua vida, sua carreira, tudo na sua vida, irmão. Exatamente. Perfeito. E você está trabalhando num setor que traz ali a questão da saúde mental, mas você está nessa jornada de startup com tecnologias e tudo mais. Compartilhe para a gente aí como está essa evolução, como é que você está lidando, as tecnologias são suas, de terceiro, como é que você montou essa jornada para colocar a tecnologia trabalhando ali para o crescimento? Vamos lá, tecnologia. A gente tem que primeiro tirar uma lógica do seguinte, quando você começa um projeto, eu falo muito isso, se o seu projeto não é de uma empresa que a tecnologia é core, ela não é o fundamental. O Amarelo, agora, depois de 5 anos, tem aplicativo. Como assim? Depois de 5 anos. Por quê? Porque até agora, eu estou usando, que está começando a colocar agora, a gente usou um white label. Não é core. Isso. Não é o white label que é. Eu pego a ferramenta de alguém, para quem não conhece, contrata aquele serviço, a pessoa me dá o serviço e eu boto a minha marca e a marca dele não aparece. Então eu fiz 16 mil terapias usando a ferramenta de terceiro. Entregou o serviço com qualidade, qual que for. Porque não interessa. A mesma coisa, então, assim, a Amarelo, durante 5 anos, nunca teve tecnologia proprietária. A não ser a tecnologia que é a mais importante de como eu entrego o serviço. Do serviço que eu entrego e a lógica do serviço que eu entrego. Essa minha tecnologia, ela é minha. Nós construímos uma formatação de entrega, nós construímos uma estrutura de entrega do serviço, que é a nossa tecnologia, que difere de outras empresas do mercado. Mas para a gente, a tecnologia do que se entende, ela era acessória, ela não era core. Perfeito. Quando eu vou precisar escalar, aí eu viro e digo, agora eu preciso investir em tecnologia. Porque para atender volumes de 5, 10, 20, 30, sei lá quantos mil pessoas por dia, sem tecnologia fica realmente operacionalmente inviável. Alex, tu botou por quê? Porque ele ia ferrar a minha operação. Não era porque o meu cliente estava pedindo. Eu nunca tive um cliente pedindo um aplicativo. 5 anos. Nunca perdi o cliente porque não tinha aplicativo e nunca vi um cliente que tinha aplicativo. Ele queria ser atendido. Em uma boa jornada, paciente mesmo. Eu estou trazendo a aplicação para entregar um modelo mais robusto, numa escala muito maior e que a minha operação não precisa para isso. Entendeu? É outra jornada. Então, o produto que a gente entrega hoje, na lógica que nós construímos, está todo no aplicativo. Mas, Alex, tu entregaria manualmente? Hoje, agora, se quiser, eu faço. Só que eu estou trazendo aplicativo para quê? Para que eu possa pegar uma empresa de 5 mil, 6 mil, 7 mil e eu não ferre a minha operação. De novo, pessoal, eu nunca perdi uma sessão de terapia ou um cliente que me disse que deu churn porque eu não tinha aplicativo. Então, quando eu comecei com o White Label, uso até hoje, estamos agora migrando para o aplicativo, né, porque com a nossa ida para a rede CC de saúde, a gente entendeu que era preciso, depois de 4 anos já, a operação está validada, o negócio, porque assim, aquelas práticas, né, você sabe o show, assim, que é o seguinte, eu já tinha um negócio, o negócio está validado, eu já tinha um produto, pessoas pagando, mais de 3 anos, cliente tem 3, 4 anos, então, beleza, então essa caixinha está pronta, o que a próxima fase eu preciso tracionar e escalar. Quando será para tracionar e escalar, a gente entende que é uma lógica de que para tracionar e escalar eu preciso de uma tecnologia que me ajude a tracionar e a escalar. Tração é muito mais ainda venda, diga assim, cuidado, que tração não é tecnologia, tração é venda, escala é tecnologia. Não dá para você escalar sem realmente uma utilização da tecnologia, e a Amarelo usa muito a tecnologia do aplicativo, porque a nossa lógica é palma da mão. A gente sempre pensou, a nossa loja sempre pensou que eu estivesse na mão dela. Mas hoje eu estou indo para a tecnologia mais forte com o ICC porque eu quero escalar, que não é para esse ano ainda, daqui a 1 ou 2 anos. A lógica da escala não é para agora, porque eu primeiro preciso tracionar, eu preciso entender aquela lógica seguinte.
Quantos clientes, não está em venda, né? Quantos clientes eu preciso abordar para fazer uma venda? Perfeito. Depois que eu chegar nessa lógica, aí eu começo a dizer, pô, e aí quando eu encontrar o Santo Graal, né? Que é o Product Market Fit, né? Que é aquele produto que se encaixa naquele mercado, aí você vai começar a escalar, que a compra. Mas B2B, eu sinto muito a informar que B2B não funciona como B2C. Essa escala B2B, infelizmente, ela não é igual. A escala B2B, ela é mais lenta e mais complicada. Dependendo do teu mercado, eu não consigo fazer uma venda em menos de 60 dias. Você tá bom, porque no GovTech é de 6 a... Não, B2B, é de 6 a... até 24 meses. É de 6 a 24 meses. O ciclo de venda. Mas eu acho importante a pessoa dizer, entender o seguinte, que entenda que tem uma coisa que é relegada. A parte de vendas, ela é estruturalmente mais importante. O mais importante que tem que fazer é vender, cara. Se você não vende, você não tem dinheiro, você não faz coisas. E no B2B, não dá para vender assim. Não se vende B2B assim. O ciclo é mais complexo e o ciclo é mais longo. Você precisa de um tempo para fechar um contrato. E assim, eu desconheço uma pessoa que consiga vender no B2B de uma venda complexa, que é o meu caso, com menos de 45, 60 dias. Entre a primeira abordagem e a assinatura do contrato. É porque só contrato, turma, leva em torno de 20 dias entre manda contrato para o jurídico de lá, analisa, bota para cá e assina. É muito difícil você mandar um contrato, a pessoa já meter a caneta. Numa empresa isso não acontece. E quanto maior for a empresa, você vai esperar 15 dias o jurídico de lá analisando e vai te devolver com 54 mudanças para tu fazer no teu contrato. Então assim, de novo, cuidado com essas vendas que esses gurus fez essa estrutura aí, porque o mundo real não é... Quem vende para a empresa, principalmente de médio e grande porte, se me disser que você consigo vender em 35 dias, me senta aqui e me ensina. Porque eu levo 30 dias para conseguir marcar a primeira reunião. Uma pontuação aqui, Alex, no que você pontuou aqui, que você comentou sobre a parte de tecnologia, né? É um meio muito comum onde as pessoas se apaixonam pela tecnologia que tem e não trabalham o produto ou o serviço que vão... A dor, né? Não foi na dor. Exato. Eles olham mesmo, meu aplicativo é ótimo, ele é excelente. Então, uma das coisas que você acha que foi um fator de sucesso no crescimento da Amarelo foi essa sua visão de vendedor? Que você pensou, cara, eu acho que eu preciso, não só de vendedor, mas de gestão até, que eu preciso de um produto, um serviço muito bem alicerçado antes de eu ir para a tecnologia. Qual é a lógica final de qualquer negócio? Vender. Cara, você pode ter a ideia mais maravilhosa da face da Terra. Se alguém não pagar por ela, você não vale nada. Pronto, perfeito. O fim de todo negócio é vender. Se você não vende, você não tem um negócio. Então, quando você vai estruturar uma empresa, primeira coisa, quem vai pagar pelo meu problema, pelo serviço que eu ofereço? Quando você fala assim, qual é a lógica, Alex? É a lógica de qual problema que eu resolvo. Sim, porque se eu resolvo um problema, alguém paga para ter aquele problema resolvido. Então, as pessoas criaram, e aí eu vou entender por quê, porque assim, vendedor é segunda classe, ou terceira. Isso. Não é quem ganha mais dinheiro. É engraçado isso, não é? Exatamente. O cara que vende é o que melhor comissionamento tem, é o que recebe mais dinheiro no final do mês, é o que mais se destaca, mas ele é terceira. Eu nunca ouvi falar uma mãe dizer assim, como eu queria que meu filho fosse vendedor. É verdade. O pessoal bota assim, não deu certo para nada, vai ser vendedor. Vai ser vendedor. É o contrário, Tá impressionante. lembrando daquela vez que você falou, cara, você tem que ser vendedor. E eu, vendedor? Olha. Eu trabalho com tecnologia, Vamos lá. Eu vou pegar aqui o livro Não se apaixone pelo problema, não passando pela solução, mas pelo problema do Yuri lá do Waze. Isso. Cara, ele precisou 100 vezes bater em 100 postos para conseguir o primeiro investidor. Então, assim, tu começa a vender da hora que tu vai vender para o teu amigo a tua ideia de projeto para tu fazer com ele e montar a startup. Tu continua vendendo quando tu vai para o teu cliente dizer que tu tem uma solução que vai resolver o problema dele. Tu continua vendendo quando tu vai para alguém pedir dinheiro para poder financiar o teu projeto. Então me diz assim, qual é a parte que tu não está vendendo? O que acontece assim, o que é o mundo ideal, certo? Se você vai ser o CEO, você tem que ser o vendedor. Ponto.
O CEO tem que ser o vendedor. Perfeito, é isso mesmo. O CEO é o principal vendedor da empresa. E aí você tem que ter aquelas caixinhas, né? Você tem que ter uma pessoa de operação, que aí tem um perfil muito mais de organização, de deixar as coisas acontecer, de entregar, de mapeamento de processo, certo? Se você tem uma pessoa com esse perfil, uma pessoa com perfil de venda, a tendência é que o projeto vá longe. Vão brigar sempre. Sempre, tá? Mas são perfis importantes que se encaixam. Então, assim, pessoal, vender é imprescindível em qualquer negócio. Então, se você não tem uma lógica de venda, um discurso de venda, você vai reparar onde? Outra coisa, por que o senhor tem que ser o vendedor? O melhor vendedor, cara, é quem montou o projeto. Exatamente. Eu nunca vou conseguir fazer qualquer vendedor meu falar como eu falo. É impossível, seria desumano, porque eu construí o negócio. Eu estudei, eu construí. E uma coisa que eu sempre fiz foi todas as primeiras... Hoje em dia não, que a gente teve a reformulação, vai começar a ter vendedor de novo. Mas eu fazia questão de conversar com todos os clientes para vender. E no final eu perguntava, por que você não gostou? Qual é a pessoa que tu tem que mais escutar? É o teu funcionário, é o teu tecnologia, ou é quem está te comprando? Cara, esquece. Você tem que conversar com quem te compra. Claro. E perguntar para ele abertamente. Não tem problema nenhum, eu fiz muito isso. Eu tenho uma startup, eu estou aprendendo. Você pode me dar um retorno sobre por que você não quer me comprar? Isso. Cara, pessoal, eu fiz isso, tá com 15 dias. A cliente disse que infelizmente, tal e tal, eu falei, pô, é o seguinte, por que foi? Ela ficou toda, não, sem vergonha, me diga, o que é que você viu no meu aplicativo que você entendeu que não vai contratar agora? Ela abriu o jogo, por que foi? Porque o perfil do público dela não tem usabilidade no aplicativo, eles têm dificuldade de utilizar o aplicativo da folha de pagamento. Então, quer dizer, ela me contou que tem uma galera que eu vou ter problema por causa do aplicativo. O que eu faço com isso? Pego essa informação, boto no meu backlog e vou pensar. Perfeito. Eu vou pensar. Vou pensar o quê? Se eu vou querer atingir esse público, se eu vou dizer, cara, esse público não é para mim, eu vou para cá. Tem isso também, você não precisa atender todo mundo, né? Isso. Ou se eu vou dizer assim, pô, pai, esse público aqui é tão grande, que eu vou precisar arrumar um jeito. Aí eu penso, pô, mas se o cara não consegue usar a folha de pagamento no celular, como é que eu vou fazer? Eu quero usar o aplicativo sacramental. Entendeu? A gente tem que... Então, assim, quer empreender? Como é que você vai fazer? Sabe o que é? Aprender a vender. Esquece, irmão, sinceramente, esquece um monte de coisa. Vai para um curso de venda. Vai aprender a ser vendedor. Vai aprender a falar em público, vai aprender a fazer uma abordagem, vai aprender a técnica de venda, vai aprender a estudar um pipeline, vai aprender a fazer a coisa que tu vai mais fazer na tua vida para os próximos 10 anos. Oferecer teu serviço para alguém comprar. Aí mesmo, depois você pode... Porque, cara, contabilidade, gestão de pessoas, isso tudo tu terceiriza, mas a venda, tu é o CEO, tu não consegue terceirizar, irmão. E aí você colocou um ponto importante sobre a falta de valorização que a gente tem hoje no mercado com relação ao vendedor. E aí, uma dificuldade que eu tenho com jovens, e a gente tem um instituto que a gente forma, né, o Eric também ajuda nesse processo de formação dos jovens do Instituto Teslando, onde a gente busca colocar esses jovens no mercado. E aí esses jovens que vêm de alguma formação da tecnologia, o primeiro desejo que se cria no curso técnico é que eles querem ser devs. Eles acham que o mundo da tecnologia gira em torno do desenvolvimento, né? E aí eu explico para eles que no mundo da tecnologia das startups, a gente precisa ter um time de venda que entenda de tecnologia, porque você não vai vender um produto tecnológico sem entender muito de tecnologia. Você primeiro tem que dominar aquele produto, entender do produto, porque os melhores vendedores são aqueles que entendem muito do seu produto para poder direcionar a demanda do cliente ali para ver se tem fit ou não. E até para ser sincero, se tem... Não, o nosso produto ainda não atende você e tudo mais, e assim, e tudo está tranquilo, está tudo certo, porque você não pode enganar o cliente oferecendo um produto que não atende de fato, mas tem muita gente que atende o produto, né? Então,
essa conversa da nova geração, explicar para eles, até porque, olha, na era da IA, vaga de desenvolvedor vai diminuir, mas na realidade a equipe de venda vai estar sempre valorizada. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, a dificuldade de explicar para esses jovens que passaram por uma escola que não entende absolutamente a lógica de mercado, não valoriza a equipe de vendas, isso é um desafio que a gente está enfrentando, conversando e tudo mais, para ver se eles têm essa consciência de que você pode ganhar muito bem seguindo aquela tecnologia na área de vendas, que inclusive esse é um grande problema hoje das startups. Quando eu faço mentoria, eu pergunto logo da equipe, ok, quem é o vendedor de vocês? A primeira pergunta que eu faço. E aí eles ficam, não, é isso daqui. Eu disse, mas tu não disse que ele era desenvolvedor? ele desenvolve, vende. Eu disse, peraí, não é assim que se trata. Não é assim que funciona. Quem vende, vende. Quem desenvolve, desenvolve. Exatamente. E aí o pessoal, por quê? Porque os técnicos, quem vem da área técnica, e eu vim da área de engenharia. Para mim, venda, eu não entendia venda nada. Passei alguns anos atrás, uns 4 anos para cá, que comecei a estudar profundamente, entender e quebrar todos os preconceitos que eu também tinha. É técnica, né? Exatamente. Técnica. E aí, não é dom. Pois é. E engraçado que ao longo dessa minha jornada, eu esbarrei com vários engenheiros que foram para a área de venda e os caras ficaram ricos. Por quê? Porque eles entenderam a técnica, sistematizaram o processo de venda e conseguiram multiplicar o conhecimento e escalar o processo de venda que ele sistematizou. Então é um mercado gigantesco que pode levar realmente a dar grandes ganhos, mas ninguém explica isso direito na escola. É muito engraçado, mas é pura verdade isso que você está falando. Pessoal, venda é técnica. Venda não é dom. Uma vez eu conversei com um rapaz e ele começou a falar, porque ele era vendedor, eu falei, tu leu quantos livros sobre o meu último ano? Nenhum. Tu assistiu quantos podcasts no YouTube sobre venda no último ano? Nenhum. Tu conhece isso, que isso aqui era a base. Não, cara, desculpa, você muito sabe para ti. Era mentoria, tu não sabe nada de vendas. Tu tá achando que tu é um vendedor porque tu acha que tu fala direito. Desculpa, venda não é isso. Venda é técnica, venda é processo. Vamos lá, estou agora buscando 2 profissionais para a área de pré-venda, certo? Para quem não conhece, existe uma forma de você analisar perfis, que é o DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. Qual o melhor vendedor para um processo de pré-venda do modelo de venda dentro de casa, né? No modelo tradicional de fazer ligação todo dia e de fazer. Quem vocês imaginam ser o vendedor? O melhor vendedor é o conforme e estável. Não é o DI. O DI sou eu fico louco. Tenho que ligar para 40 pessoas no dia. Então, assim, eu preciso de um perfil que sejam pessoas que sejam de conformidade, porque ele vai ter que preencher um CRM, vai ter que preencher uma planilha, ele tem que ser muito bom em conformidade, em organização, em processo, para que o meu CRM esteja a todo tempo funcionando e bem alimentado. Ele tem que ser uma pessoa que vai estar acostumada a receber 450 não e vai repetir o mesmo processo 450 mil vezes, porque ele vai fazer isso na vida dele. Então, se eu boto uma pessoa que é D ou que é I, ele tem a tendência a não suportar esse processo. Já no cargo de CEO, se é um ponto de autoconhecimento também, eu ser um D e um I, já é porque eu preciso apresentar, eu preciso falar e tudo mais. Mas eu não gosto de ficar na frente de uma planilha. Eu não tenho essa conformidade, mas eu preciso aprender, eu preciso fazer. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Pô, quer dizer, então, que o cara para vender tem que ser um cara dele, que para pegar uma planilha... irmão. Aí ele vai aprender técnicas de vendas como spin, aí ele vai aprender a usar um roteiro, e aí tem aquela historinha, depois de 10 mil horas de voo, meu irmão, você vira profissional. Então, quando você bater ali seus 10 mil horas de voo, você vai ser um vendedor, porque você começar a aplicar a técnica, você nem percebe mais. É tão natural que você nem sente mais. Não dá, show. A turma precisa entender que quem quer empreender precisa aprender a vender. Todo empreendedor, ele é um vendedor.
ou ele tem alguém do lado dele que é muito bom vendedor. Sem dúvida. Toda empresa grande no mercado, ela ou a pessoa, e aí eu vou citar alguns nomes como Flávio Augusto, que é muito conhecido no mercado, ele é um vendedor. O Adib, da CIMED, ele é um vendedor. Então, quando você vai olhar as empresas, quem está na cabeça, cara, é um vendedor. Ele pode até que a empresa, depois que ela passa uma fase de crescimento, você troque um pouco, porque nessa hora precisa agora um pouco mais de operacionalizar, de organizar. Aí eu tiro aquele cara de perfil de venda, posso um cara mais de organização, mas sempre na equipe tem um desbravador, tem um vendedor, tem um cara que vai trazer faturamento. Porque, meu amigo, não tem outra forma de trazer faturamento, dinheiro para a empresa e automaticamente para o seu bolso, se não seja vendendo. E eu até hoje não entendo. E me desculpem vocês, por que vocês renegam essa praga? Não entendo. Por que não é mais importante a tecnologia do aplicativo? Não é mais importante? Cara, não é. A tecnologia do aplicativo não é mais importante. O mais importante é você vender, irmão. Isso. Você tem que colocar toda a sua energia, todo o seu foco na sua empresa na área de venda. E aí o resto vai no reboque. Eu tenho uma fase do Adib da CIMED que eu acho fantástica. A minha empresa é a empresa de vendas. O financeiro tem que vender, o jurídico tem que entender de vendas, todo mundo trabalha para a equipe de vendas. Aí ele fala assim, cara, tu imagina se o jurídico não é de vendas e ele segura um contrato 3 semanas e eu perco a venda. Então ele tem uma empresa, ele vai falar, ele tem empresa de vendas. Aí ele vem com a operação dele, entregando o resultado para quê? Para o cara, quando vender na ponta, o cara receber. E ele faz o quê? Ele cresce, ele ganha mais dinheiro. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa, infelizmente, cultura de achar que o cara quer achar que não é menos importante porque ele é vendedor. Desculpa, eu diria assim, vem cá, eu quero conversar contigo. Como é que tu faz? Porque é quem traz dinheiro para casa, né? Certíssimo, certíssimo. Agora, entrando um pouco na questão da evolução e dos relacionamentos com o sócio. Hoje você está no ICC, né? Para quem não sabe, explica o que é o ICC para a gente, o que mudou nessa sua jornada? Jornada. Eu comecei a Amarelo dentro de uma empresa, que era o nosso lar, então já nasci dentro de uma... Amarelo é uma spin-off, né? Que não é muito comum no mercado, né? Ela é uma ideia de negócio que nasce dentro de uma empresa, tá? Essa spin-off cresceu, o principal investidor sempre foi o Hospital Nosso Lar, certo? Aí no final e aí durante esse jornal eu tive outros sócios dentro da startup. E aí, pelo amor de Deus, muito cuidado quando vocês forem escolher sócio. Equity é caro, qualquer percentual é caro. Eu tive muito problema na hora que eu percebi que os 2 sócios que a gente tinha entrado não estavam trazendo o resultado que a gente pensava. E aí, meu amigo, é difícil demais de retirar, dá trabalho. Com eu tive uma conversa e ele saiu de boa, o outro foi uma confusão gigantesca para conseguir sair do CapTable. Continuamos a jornada e assim, a Amarelo ela sempre foi um spin-off. Então chegou um momento que eu tive uma situação na minha vida em que eu saí do Hospital Nosso Lar. Deixei a presidência, deixei o Hospital Nosso Lar. Naquela hora eu decidi sair de tudo. Inclusive deixei a Amarelo. A Amarelo sempre foi do Nosso Lar. E aí, passado 6 meses que eu tinha deixado tudo, a Rede CC, o que é a Rede CC, pessoal? Instituto do Câncer do Ceará, uma instituição de 80 anos, fez esse ano 80 anos, agora 80 anos, é uma instituição que trabalha especificamente até há pouco tempo com câncer, é a 3ª maior operação de atendimento oncológico do Brasil, aqui no Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, que hoje é uma rede, porque nós temos 3 hospitais, um aqui, 2 em Fortaleza e 1 em Volta Redonda. Nós temos a operadora de saúde, que atende região metropolitana, que é a Livre Saúde. Nós temos o Hospital de Joaçaba, o Hospital Santa Cecília no Rio de Janeiro e o Hospital São Raimundo, que foi adquirido há 2 anos pela rede. Nós temos a Livre Saúde, que atende Ceará, região metropolitana e Rio de Janeiro. Nós temos a faculdade, a FRT. Né? Nós temos o CC Biolabs, que é um lab de inovação dentro de CC que tem 7 anos de inovação especificamente em saúde. Nós temos agora a farmácia da Antônio Salles, que é a Amparo, e nós temos a Amarelo. Então a Rede CC viu a oportunidade, né, entendeu que a Amarelo era um projeto interessante para a rede, e a empresa anterior entendeu que não fazia mais parte da lógica de negócio deles ter a Amarelo.
a Amarelo não fazia mais parte do modelo de negócio que eles queriam seguir, e aí a ICC foi lá e adquiriu a Amarelo. E me chamou para voltar para a empresa, para assumir, para tocar o projeto. E aí eu voltei para tocar o projeto. Então, diga uma coisa, muito cuidado com o cap table, muito cuidado com o cap table de vocês, tá? Eu decidi para uma jornada de hoje, eu sou executivo, certo? Mas se você quer uma jornada realmente empreendedora mesmo, que você está pensando naquele negócio, pessoal, pelo amor de Deus, não vou sair dando cap table para aceleradora. Desculpa, por favor, cuidado, cara. 10% da tua empresa ficar 6 meses com alguém que não vai fazer nada é muito caro. Sem dúvida. É muito caro. A dica que eu dou hoje é assim, contrato por resultado. Como é? Não, eu vou te dar isso aqui, tu vai me dar 5%, tá? Mas eu quero que você sete as promessas que você ficou de me entregar. Se a gente atingir a meta que você ficou de você me trazer, eu te dou meus 5%. Exatamente. Acabou, é um negócio muito simples. Chega na aceleradora, cara, vou te acelerar. Beleza, tá bom. Qual é o nosso objetivo nos próximos 6 meses? Onde é que eu tenho que estar? Aqui. O que é da minha parte, o que é da sua parte? Não, da minha parte, então, assim, se a gente não chegar aqui e você não cumprir com o seu combinado, você não tem os 5%. Não, as aceleradoras elas são muito sem noção e eu tive um caso aí de um fundo até famoso aqui, não vou citar o nome aqui para não dar problema, que o pessoal me ligou e aí eles disseram, não, você é uma Govtech, tá não sei o quê, né, falando especificamente da Prefeitura Eficiente. Eu disse, não, eu expliquei que a gente já tinha os clientes, o nosso ticket médio era bom, e a gente já estava ali realmente com um produto extremamente validado em expansão. Tá? E um dos grandes dificuldades que a gente tem no Govtech é você entender a legislação. Como eu fui militar, trabalhei na parte do governo e tal, então vim para o mercado privado ali, para mim foi muito tranquilo lidar com leis e tal, então estudar a legislação e tal, que é bem chata, complexa e tal, para mim é de boa, né? Foi algo natural. Mas para a maioria não é, para a maioria das pessoas a questão da legislação é algo que ninguém quer chegar perto, não, deixa para o advogado e tal, só que no modelo Govtech, não é o advogado que vai... Você que é CEO, como você falou, o CEO que vai vender, ele tem que entender a legislação. Não pode ficar... Então, se você não entende a regra do jogo, você não vende para ninguém. Não. E aí, esse pessoal que entrou em contato comigo fez uma proposta... Não, a gente quer... Indecorosa. Total. Não, a gente quer um percentual. Aí eu disse, vocês querem um percentual pelo quê mesmo? Aí vocês vão botar dinheiro? Não, a gente vai só te ajudar a vender. Eu disse, como assim me ajudar a vender? Aí eu disse, não, é porque a gente tem contato tal. Eu disse, olha, eu já estou há mais de 2 décadas nesse mercado, certo? Você não vai trazer para mim nada de você não está entendendo. Você chegou a estudar a nossa startup, chegou a estudar os fundadores e tal. Não, mas aí começou a explicar e tal, só que aí começou a baixar a proposta, né? Não, mas 2% e não sei das quantas. Eu disse, não, olha só, você não está entendendo. Não há o que negociar aqui. Vocês estão vendendo algo que vocês não sabem nem se eu estou precisando. Vocês não estudaram se o que vocês estão oferecendo é a dor minha. Vocês não me estudaram. Eu disse, então, gente, vocês realmente, sinto muito, mas vocês não estão entendendo direito como é que esse mercado Govtech está, não sei o quê. E aí depois ainda teve outra pessoa que ligou para tentar me convencer. Eu disse, gente, olha só, não precisa mais me ligar. Eu já estou dizendo que o não é não e ponto, está resolvido. Então, de fato, né, você pegou num ponto fundamental. Né? A gente viu, assim, algumas startups que eu já conversei, eles fizeram as coisas erradas e acabaram se dando muito mal nessa questão de cap table e tal, não sei o quê. Promessas. Isso. Assim, vamos lá, eu sempre gosto de trazer a coisa para o mundo real, tá? Pessoal, esse mundo de startup no Brasil tem 20 anos. Desculpa, é muito novo. Então, assim, é normal, a gente estava aprendendo ainda, é normal. E olha que bom que eu quebrei a cabeça já, para você não ter que fazer de novo, né? Então, assim, houve um boom dentro do mercado de investimento anjo. Então, assim, agora a coisa está mais madura. Isso. Então, como agora a coisa está mais madura, a gente também do lado de cá tem que estar mais maduro também. De entender que cap table é muito caro. Até porque, pessoal, do jeito que fala assim, dinheiro não está fácil, a gente também não pode ser fácil, certo? Alex, mas eu não vou conseguir andar com o meu projeto se não entrar dinheiro. Tá, mas imagina o seguinte, se você chega e dá 15% da tua empresa, o teu projeto, que você acredita que é a sua vida, daqui a 3 anos você não tem mais nada.
que você vai ser tão diluído do jeito. E outra, cara, quando você traz um sócio, principalmente financeiro, você está trazendo um problema para a sua vida. Por quê? Porque daquele momento diante você perdeu totalmente sua liberdade. Olha, eu sou fruto desse processo, porque a minha primeira startup, que na época nem se chamava startup, foi em 2004, né? E nos primeiros anos eu acabei vendendo, eu não entendia nada, né? Fui aprendendo errando, né? Aí vendi praticamente metade da empresa, de uma primeira lapada só. Não tinha a menor noção de nada, né? Aí quando a gente olha para trás, caramba, fiz tanta besteira, né? Mas a besteira que levou a gente até aqui, né? Então, faz parte, né? Então, e aí, o que salvou a empresa naquele momento, né? Poucos anos depois, do jeito que você falou, poucos anos depois foi o que levou a empresa para cair, porque realmente a jornada foi totalmente errada. Quando você traz um sócio em que você está trazendo alguém que tem fit com o teu negócio, que vai entrar contigo na operação para a coisa crescer, é uma coisa. Vai ter problema, vai, porque não são pessoas que estão se conhecendo, entendeu? Quando você faz um financeiro, ele só quer saber de uma coisa: resultado. O retorno do dinheiro dele. Ele não está nem aí para quem você é, o que você faz, como é que... Ele não quer nem saber. Ele quer saber se o dinheiro que ele colocou aqui, ele vai tirar daqui a 5, 6 anos. Que geralmente os fundos trabalham com 5, 6 anos de retorno. Até, depende do volume, é 8, 9 anos de retorno. Ele vai te cobrar todo mês o teu balanço, vai te cobrar todo mês o vencimento de venda. Ele vai ficar no teu pescoço pedindo que... Uma única pergunta: cadê? Aumentou o faturamento? Cadê? E aí, quando é que vai ter retorno? O que aconteceu que a venda caiu? Cara, isso é uma chateação absurda. E tu tá devendo pro cara, porque o cara botou dinheiro no teu negócio. Vai fazer o quê? Então, assim, Alex, é importante? É, mas vá sabendo todas as situações que você vai ter que aprender a conviver e que poderá chegar a um ponto que você precisar, te vai dizer assim: não quero mais você não, tô precisando ir lá embora. Perfeito. E é o pior problema. Então, assim, cuidado com promessas vazias. Aceleradora, pessoal, desculpa. Hoje em dia, só se for, em último caso, hoje tem programas no estado de Ceará, no Brasil, que você pode acelerar, aprender, montar produto, sem precisar dar cap table. Entendeu? Assim, preserve o máximo possível o percentual, seja ele qual for. Seja ele qual for. Não entregue o seu percentual da sua empresa, da sua ideia, por qualquer real. Não faça isso. Não entregue por uma sala que você pode alugar ou usar dentro de casa, que o cara tem lá, ou por uma possível conexão. Eu passei por uma aceleradora aqui no Ceará que eu nunca me trouxe um cliente. Perfeito. Então, assim, cuidado, muito cuidado. A venda aí, do lado ruim da venda, né? Do lado ruim. A venda é muito bonita. Mas, às vezes, infelizmente, a gente tem um mercado ainda no Brasil em que muita gente precisa aproveitar as boas ideias para ganhar dinheiro. Aí o cara não faz... Com essas histórias muito complicadas, como você falou. Pessoal, muito complicado. O cara perdeu o negócio. Perdeu o negócio, literalmente. Por uma decisão errada que ele fez nesse sentido. Acabou perdendo o negócio. Ele tem que fazer uma nova empresa e perdeu a marca dele. Pode ter ideia. Perfeito. Por quê? Porque ele não se atentou. Ele na ânsia, trouxe sócio, trouxe não sei o quê, trouxe dinheiro. Quando foi ver na hora H, ele foi tirar as pessoas, assim que veio, ele que saiu. Olha onde pode chegar. Isso vai acontecer? Não, mas cuidado. Tem outra coisa que eu queria deixar muito claro para eles. Contrato, é vital você entender de contrato e ter um advogado. Caixa quebra empresa, contrato quebra empresa. Caixa quebra empresa, você não consegue fazer a empresa andar. E contrato quebra empresa. Então você precisa, como CEO, entender de fluxo de caixa, precisa saber ler contrato ou pedir alguém de confiança que te ajude e saber vender. Isso aqui, cara, gente, também é extremamente importante, mas no dia a dia, um contrato mal feito, ele detona a tua empresa. Um contrato de percentual, um contrato de venda, de veste, de sei de quê, ele pode quebrar a tua empresa no futuro, porque você não é um contrato. E não sou o que eu estou dizendo. Se vocês pegarem na internet, coloquem aí, procure Abílio Diniz, Deus o tenha.
Eles vão ver ele dizendo numa entrevista que o pior erro que ele teve na vida foi quando ele não analisou corretamente o contrato com a Cassinó, que tomou o pão de açúcar dele. Ele diz isso, que ele cometeu um erro na vida, foi não ter feito um bom contrato com a Cassinó. Então, cara, não sou eu, é um cara que já foi, mas é um cara que foi um puta empreendedor, um empresário do Brasil, falou isso. Aí o Alex mostrar que ele está errado. Não, errado sou eu que não estou prestando atenção. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, rapaz, é sensacional aqui a nossa conversa. Chegamos ao final aqui, temos que, infelizmente, fazer um encerramento. E vou passar a palavra para você agora, passar as orientações finais, o que você deixa ali de principal aprendizado para quem está nessa jornada de empreender, para quem está, enfim, acompanhando o nosso podcast, o que você fala ali de um resumo ali para poder dar essa dica? Eu vou trazer, na realidade, não é nem meu, vou trazer uma fala do Steven Blank. Está vendo os maiores papas do mundo na área de startup. Tem um livro fantástico, que é o Manual de Como Montar Startup. Vá para a rua. Vá para a rua. Você não vai conseguir construir uma startup dentro de uma sala de reunião conversando com 3 desenvolvedores. Você constrói uma empresa conversando com o cliente. Perfeito. Acabou. Então eu não vou nem inventar a roda do Alex. Steven Blank já disse isso há 20 anos atrás. Quem quiser procurar o livro, procura lá. Startup, Manual da Startup, que é o manual realmente, pessoal. É um livro desse tamanho aqui, onde ele tem um passo a passo do que você deve fazer em cada estágio da startup. O cara fez o trabalho de fazer um livrão maravilhoso, só explicando. Cara, e todo livro que você for ler, seja dele, tem um que é sobre os erros da startup, seja do Yuri, tá, do Waze, cara, eles todos tinham uma premissa: ir para a rua, ir até o cliente, conversar com o usuário, bater papo com quem usa o erro e volta para casa. E aí outra coisa, irmão, volta para casa, escuta o usuário, avalia e corrige. Perfeito. Esquece, você não sabe o que você está fazendo, porque o problema não é seu. Claro. Você tem que construir algo para resolver o problema de alguém. Então você vai para a rua, conversa com a pessoa na rua, traz para dentro de casa e refaz tudo se precisar. A Amarelo fez isso para fazer, porque a Amarelo, ela era uma startup que nasceu, Chua, para olhar a saúde mental de forma preventiva das pessoas. Hoje, a Amarelo é uma startup de saúde mental, e a gente procura antever o máximo possível o adoecimento para evitar o afastamento da pessoa do ambiente de trabalho. Onde a terapia é uma ferramenta, mas ela não é a principal ferramenta. Pelo contrário, eu não tenho o desejo de chegar numa empresa e ver os números de terapia crescendo. Pelo contrário, tem um case hoje que reduziu a terapia. Porque se eu reduzo a busca de terapia na concepção de que essa pessoa procurou porque está doente, eu estou dizendo que as pessoas estão melhores. Perfeito. A minha lógica, e aí diferenciando muito do que tem no mercado, eu não sou marketplace, não é qualquer psicólogo que entra, eu não estou preocupado com crescimento na terapia, pelo contrário, eu estou preocupado com o seguinte: quantas pessoas se afastaram de saúde mental esse ano na sua empresa? E quanto eu vou conseguir antever isso, dando para ele um aplicativo, índice de bem-estar, dando para ele jornadas de autoconhecimento, muito conteúdo, dando para ele um contato, um chat onde ele pode conversar, que é o elo de cuidado. E depois, sim, 2 ferramentas terapêuticas onde ele pode usar de urgência ou usar por muito tempo. Eu trago uma governança, um funil, uma lógica. Alex, isso aqui foi da tua cabeça? Não, foi ouvindo o cliente. Existe um profissional por trás, que é a Lorena Soares, que é a psicóloga que construiu comigo isso, sim, mas isso aqui ela foi adaptando ao que o mercado precisa. Qual que eu preciso hoje? Eu preciso manter o cliente, o colaborador, dentro do trabalho. Você lembra que falou de trabalho, cidadania? Pessoal, a coisa pior que tem é você deixar de estar trabalhando. Então a nossa intenção é que ele fique trabalhando, produzindo, ganhando seu dinheiro. Porque se ele sai do trabalho, ele vai ficar muito mais doente e vai ter uma série de problemas que não vale a pena para ele. Só que ele tem que ficar bem, estável e produtivo, que é bom para ele e bom para a empresa. Vamos para a rua, turma. Sai da cadeira. Ir para a rua hoje pode ser no online, né? Não precisa ser na rua mesmo. Para a rua abre o computador, fala com a pessoa, marca uma reunião, troca uma ideia, pergunta. Cara,
Tá errado. O que é que tá errado nesse negócio aqui, irmão? O que é que eu fiz de errado aqui? Porra, cara. A turma vai falar, cara. A turma vai ajudar. Quando você pergunta de verdade, a turma responde. Cara, isso aqui não tá legal não, isso aqui podia ser melhor. Tá bom, cara, você vai anotando. Eu tô saindo aqui, ó, o caderninho, um ano sem ele. Cara, o cara fala uma coisa, pô, peraí, isso aqui eu vou anotar aqui, porque eu tenho que voltar para casa. Pô, isso aqui é uma ação importante, entendeu? Perfeito. Chegamos ao final de mais um episódio sensacional, com muito conteúdo feito para você. Nós precisamos da sua colaboração para a gente continuar produzindo este conteúdo. Então vai lá, compartilha, manda esse episódio para os seus amigos, vai nas nossas redes sociais, segue a gente, marca lá as estrelas, que a gente precisa do seu apoio para a gente continuar trabalhando e produzindo mais conteúdo para vocês. Estamos aqui num local privilegiado, a Unifametro é nosso grande patrocinador que permite que a gente tenha esse espaço para receber os nossos convidados e compartilhar com vocês esse conteúdo de altíssimo nível. E até o próximo episódio.